Bom dia a todos, todas e todes, né? Vamos dar início à terceira mentoria da trilha 2, ainda falando, né, sobre os conceitos de HTML. Como a gente fez na trilha 1, né, a gente começou vendo o HTML, depois o CS, por último o JavaScript, aqui a gente está seguindo a mesma ordem. Então, nessa mentoria e na que vem ainda a gente vai falar um pouquinho sobre tópicos relacionados ao HTML. E aí depois a gente entra no CSS. Né? Talvez vocês estejam se perguntando, mas não tô tendo atividade, né? Não tô botando muita mão na massa, mas os conceitos que a gente está vendo, que a gente está vendo são muito importantes, né? O navegador, quando ele renderiza os sites, ele, ele olha só para o HTML. Então, é muito importante uma boa estruturação do HTML. O CSS vai ser a estilização, né? A aparência, e o JavaScript é a interação, mas a construção, a forma que o navegador renderiza o site é através do HTML, certo? Então, só para vocês ficarem a par aí do porquê a gente está vendo esses assuntos. E são todos assuntos relacionados à área, né? Se vocês seguirem na carreira de front, vocês precisarão aprofundar bem mais os estudos em HTML. Eu não sei se vocês viram lá no W3, por exemplo, que tem muito conteúdo relacionado ao HTML, né? Não só essas tags que a gente viu aqui, são outros assuntos relacionados, então dá para fazer um estudo bem maior, né? Fica a dica aí para vocês em cima do HTML. Então, o que que a gente vai falar hoje? Sobre atributos, meta tag, a tag map, área e SVG, né? São algumas tags interessantes que a gente não comentou na trilha 1, que a gente não falou na trilha 1. Sobre atributos, a gente viu alguns, mas a gente vai ver outros aqui, e depois o material vai ter o complemento, né? Aí deixo livre para vocês aí estudarem mais, né? E qual é a proposta? Vocês, depois da mentoria de hoje, vocês darem uma repaginada no. Ó, alguém entrou com o nick aberto. Vocês darem uma repaginada no site de vocês, né? Darem uma revisitada nas tags, colocar os atributos que a gente vai comentar aqui, colocar as metas também, né? Porque é importante a gente deixar o site bem estruturado. Então, os atributos. O que que é um atributo? Atributo é tudo aquilo que a gente coloca junto com uma tag para melhorar a funcionalidade dela, né? Para complementar o que ela já vai fazer. Então, a gente tem os atributos globais em HTML, que são aqueles que podem ser usados em qualquer elemento HTML, independente do tipo ou função desse elemento, né? Atributos, a gente tem atributos exclusivos, como o href da tag A, né? A gente tem a tag A, tem o href, né? Para buscar, para linkar para um endereço. Então, aquele href é um atributo exclusivo da tag A, a gente não usa ele em outras tags. Mas, por exemplo, o atributo alt, a gente pode colocar nas outras, né? Ele seria um atributo global. Então, esses atributos podem ser usados para fornecer informações adicionais sobre um elemento ou para controlar seu comportamento e aparência. A gente pode, né, colocar como atributo também o CSS inline, vocês lembram? A gente não necessariamente precisa colocar o CSS no arquivo externo. O que que é isso, Rafa? Não, calma. Todo o CSS da página a gente coloca numa página externa porque é muito grande. Mas se por acaso alguma das tags ali do teu site tu quer só naquela tag ali, só naquele lugar ali, colocar alguma coisa diferente, a gente pode colocar o CSS inline só ali, né? Daí a gente pode usar que não vai deixar poluído o HTML. Então, o atributo envolve uma informação adicional que comunicamos para a tag para que ela consiga cumprir seu papel ou função de maneira eficaz ou mais eficaz. Podemos dividir os atributos em dois grupos, como eu falei, né? Os globais, que são atributos que todas as tags podem
possuem acesso. Eles podem ser definidos em qualquer elemento, né, em qualquer tag, ou atributos específicos, que são atributos que apenas uma ou algumas tags possuem acesso. São atributos próprios delas, né? Como eu citei a âncora, né? A tag A. E aí eu trouxe alguns exemplos aqui. No material lá vai estar mais completinho, né? Mas só para a gente pensar. O ID. Na mentoria da semana que vem, essa atividade que eu falei que eu vou passar para vocês, trabalha muito com ID, né? Para a gente relembrar o uso do ID e da classe, que são coisas que a gente vai manipular sempre quando a gente estiver construindo um site. Aí só para relembrar, um ID, ele tem que ser único em cada tag, né? Por isso que ele é um identificador único de um elemento. Só é possível declararmos apenas um ID por elemento, e o mesmo não pode ser repetido. Por quê? Principalmente depois no JavaScript, para a gente pegar valores que vão ser inseridos pelo usuário e devolver valores ou mais HTML para a página, né, de forma dinâmica. Por exemplo, cliquei no botão, vai aparecer uma tabela, né, só como exemplo. Esses IDs, eles têm que ser únicos para isso não acontecer em outros lugares do site. Então, toda vez que tu criar um ID, tem que ser único, né, um para cada tag. Então, mas eu quero usar a mesma estilização, por exemplo, numa seção e na outra. Quando a gente quer fazer as mesmas estilizações, a gente usa classes, né? A classe, sim, a classe eu posso criar uma classe com uma estilização e depois usar essa classe em vários outros momentos do código, não tem problema. Não pode ser aplicado para o ID. Ah, Rafa, mas eu coloquei dois IDs iguais lá, fiz uma estilização para ele e funcionou. Sim, funciona, né? O HTML ele não tem aquela regra assim do que pode colocar dentro do que. Tu vai colocar ali no teu HTML as tags e elas vão ser renderizadas. Mas a gente tem que pensar na lógica, né? Do que a gente está usando. Não esquecer da questão da semântica também, né? Por exemplo, tu não vai usar uma tag footer, que representa o rodapé, no teu cabeçalho, e vice-versa. Tu não vai usar o cabeçalho, a tag header, né? Não o head do site, a tag header lá no teu rodapé. Não vai ter sentido semântico. Se eu, né, lembram lá que a gente comentou, se eu fizer tudo com div, vai funcionar também? Vai. Se eu colocar o header no footer e o footer no header, vai funcionar? Vai, só que não vai fazer sentido, né? Então a gente tem que cuidar dessas questões quando a gente está construindo o site. E pelo ID a gente consegue fazer ancoragens. O que é uma ancoragem? Ancoragem, um ID é uma técnica usada em HTML para criar links que apontam para uma seção específica de uma página da web. Isso é especialmente útil em páginas longas, onde o usuário pode querer pular diretamente para uma determinada seção, em vez de ter que percorrer todas as páginas. Né? Lá no protótipo do Google Sites, a gente fez isso, a gente fez não, mas eu vi bastante esse tipo de ancoragem, né? Clicar num botão, por exemplo, a página longa, e lá embaixo um botãozinho escrito topo. A pessoa clicava naquele botão, o site rolava, né? Ia lá para o topo. Ou no menu, né? Criou um menu, só que não criou outras páginas para o menu. Normalmente, quando a gente cria um menu, a gente cria uma página para cada item do menu, para quando a pessoa clicar, né, naquele item do menu, ir para outra página. Por exemplo, o home tem a apresentação do site. O sobre vai falar sobre o que o site, né, sobre o que o site é. O contato, sei lá, daí já abriu o mapa, e o formulário, né? E assim por diante. Mas também, se isso foi feito tudo em uma página só, uma página longa, né? A gente pode ancorar. E aí, no momento que cria no botão contato, o site vai rolar até aquele ponto do site. Como é que a gente faz isso, né? Por exemplo, aqui, tem uma divisão com o ID minha seção, um ID minha seção, um H2, né? Minha seção. E aí, dentro um P, este é o conteúdo da minha seção, e lá embaixo, uma âncora, né?
Porque se eu quero fazer links para ir de um lugar para o outro, meu celular aqui está descarregando, gritando. Então, para eu fazer links, né, de um lugar para outro, ou de uma página para outra, ou para mesmos para lugares dentro da mesma página, eu tenho que sempre usar a âncora, né? Tenho que ancorar. Só que para eu ancorar um ID, para dizer vai até aquele ID tal, eu vou usar a âncora, né, o href, e vou colocar o nome do ID que eu quero que meu site volte ou vá, né? Então, nesse exemplo aqui, a âncora está apontando para o ID minha sessão. E com o texto, né, ali, ir para a minha sessão e fechando a âncora. Então, no momento, isso aqui vai ser criado um link nisso aqui, né? Quando a pessoa clicar no ir para a minha sessão, o site vai rolar lá para o início dessa div, né? Lá para o lugar do site onde tem esse ID aqui. Tá? Lá no W3 tem exemplos, né, para vocês testarem como isso funciona, mas acho que vocês conseguiram visualizar bem, né? Como funciona essa ancoragem. É bem interessante, né? Usar. Depois o atributo class, né, que eu já acabei falando lá junto com a ID, é usado para especificar uma ou mais classes, às quais um elemento HTML pertence. É comumente usado para estilizar elementos com CSS, bem como para selecionar e manipular elementos com JavaScript. Então, além do método getElementById lá do JavaScript, que a gente vai ver depois, que pega os IDs, né, os valores dos IDs, eu também tenho getElementByClass, né, para pegar classes. Só que aí a gente tem que ter mais cuidado, porque as classes, como eu falei antes, a gente pode usar em mais de um lugar do site, né? E outro detalhe interessante das classes é que eu posso usar mais de uma classe na mesma, no mesmo lugar, na mesma divisão, na mesma seção, né? No mesmo lugar que vocês forem colocar. Nesse exemplo aqui, eu tenho uma div com uma classe chamada myClass e outra classe chamada anotherClass. Como é que eu uso duas classes? Só deixando um espacinho entre elas. Não tem hífen, não tem vírgula, não precisa de letra maiúscula. Simplesmente tu coloca o nome da primeira classe, dá um espaço e o nome da segunda classe, né? Então tu consegue usar duas estilizações diferentes no mesmo lugar, dessa forma, certo? Então é bem interessante, né? Por exemplo, uma classe só tem a cor, na outra classe tem tamanho da fonte, por exemplo, né? Aí o legal do desenvolvimento front é que cada pessoa vai ter a sua lógica, né? Vai ter o seu raciocínio, vai ter seu jeitinho de fazer. Claro que no início a gente às vezes escreve demais, né? Bota muitas coisas, ou vai por caminhos mais longos, né? Faz uma volta maior para chegar num resultado. Depois, quando vocês estiverem lá pela trilha 4, lá na trilha 4, acabando o programa, vocês vão olhar para esse site e pensar assim: ah, mas aqui eu podia ter feito de uma forma bem mais simples, né? E isso é normal, essas percepções que a gente vai tendo, porque a gente não nasceu sabendo, a gente vai construindo o conhecimento da gente. E se vocês forem trabalhar na área, vocês vão ver, né? Por isso também é legal assistir vídeos, né, de pessoas fazendo projetinhos. A gente pega muitas dicas, né, de como fazer. Ah, olha que interessante, aquele professor ali ensinou de tal forma, né? Então, achei mais fácil o jeito que ele falou. Então, assim a gente vai construindo o conhecimento da gente, né, aos poucos. Então, a questão da classe também é interessante, né, pelo fato da gente poder usar mais de uma classe na mesma tag. Depois a gente tem o AccessKey, o atributo AccessKey, um atributo HTML que permite definir uma tecla de atalho para ativar um link ou um elemento de formulário em uma página web, sem precisar usar do mouse. Só que aí, se eu for usar o AccessKey, eu vou precisar indicar, né, para o usuário, para ele digitar alguma coisa, ou digitar tal letra, né, para ir para algum lugar. Então, por exemplo,
Eu posso usar o ACSK e tenho que usar dentro do href, né? Porque sempre que eu for mudar de lugar, né, ou de página, eu preciso da âncora, né, da tag A para fazer isso. Então aqui a tag âncora vai estar, não vai estar indicando para lugar nenhum, né, só um href, só que eu estou usando o atributo ACSK com a letra C. E aí quando clica ali, ele vai ir para onde alguma coisa começar em C. Então aí vocês pensem como vocês poderiam usar, né, por exemplo, esse atributo. Então clicou ali, ele vai ir para algum lugar que comece com a letra C. Depois eu tenho o Lang. O Lang é bem importante na questão da acessibilidade, né? Ah, não, não é acessibilidade, o Alt é acessibilidade, eu troquei aqui. O Lang é linguagem, né? Esse aqui a gente usa lá no início dos projetos, lembram? A gente sempre troca o inglês para o português. Então, Lang permite definir o idioma principal de um elemento HTML. Ele é usado para indicar o idioma em que o conteúdo do elemento está escrito para que os navegadores possam apresentar o texto corretamente e os mecanismos de busca possam indexá-los adequadamente. Então, quando eu uso o Lang, não só lá no início do projeto, né? Lá no início do projeto, quando o VS cria a estrutura, ele já coloca tudo em inglês. Então, ele fica indicando para o navegador, né, que o site está escrito, poderá estar escrito em inglês. Então fica aquela caixinha lá de traduzir, né? E aí a gente sempre troca para português para não ficar a caixinha perguntando se a gente quer traduzir o site. Mas eu também posso usar esse lang em outras tags, né? Não só lá em cima. Por exemplo, num P, dizendo que esse P vai ser escrito em inglês, né? Esses atributos, daí de novo, né, falando, são todas informações para o navegador. O navegador vai se basear nesse aqui, nesse em, né, para fazer a pesquisa. Por isso que quando a gente faz pesquisas também no Google, a gente encontra sites em inglês, né, sites em português e sites em inglês. Então, porque ele se baseia no idioma do site. Depois eu tenho outros atributos, né, que chamam a atenção, por exemplo, se dir. Ele permite definir a direção do texto em um elemento HTML. Ele é usado para controlar a direção da escrita de um texto, que pode ser da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda. Então, se eu usar o atributo dir, né, eu indico o RTL se for para a direita e o LTR para a esquerda. E aí, né, sei lá, mostrar alguma coisa. Esse texto está escrito da direita para a esquerda. Posso inverter e escrever ele da esquerda para a direita. Mas aí são detalhes, né? Detalhes que eu sei lá, em algum momento, em algum tipo de site que eu esteja criando, isso é interessante, né, para usar. O hiding pode ser adicionado a qualquer elemento HTML, como uma div, um parágrafo ou um botão, para ocultá-lo da visualização do usuário na página web. Então, sempre que eu uso o atributo hiding junto com uma tag, ele vai ficar oculto, né? Sei lá, não quero mostrar não quero mostrar em algum momento aquela div, né? Só quero mostrar depois que o usuário fizer tal coisa, né? Daí eu posso combinar esse atributo lá com o JavaScript, né? E por aí a gente pode criar uma lógica, né, para usar. Depois eu tenho o tab index também, que é usado em elementos HTML para especificar a ordem de navegação do teclado em uma página da web. Esse atributo permite que o usuário navegue na página da web usando a tecla Tab no teclado. Então, por exemplo, eu carrego ah, um site com um botão, com input e outro botão. Então, se eu não fizer nada com o mouse e ficar apertando Tab, ele vai seguir a ordem que eu especifiquei lá nas tags, né? Então, o primeiro tab vai ficar nesse botão, de mais um tab ele vai pular para o input, e mais um tab ele vai pular para o próximo botão. Tá? Então, eu posso definir uma sequência também no site, uma sequência numérica, né? Para indicar ah, qual a ordem que se o usuário ficar apertando tab, vai seguir, né? Nos campos do site.
Então, é outra coisa que a gente pode usar no site da gente. Depois tem alguns atributos específicos, né, que são só de algumas tags. Eu falei do alt, não, o alt é só da imagem, tá? Não é, ele não é global, ele é só específico de algumas tags. O source, né? Esses atributos aqui vocês já usaram, né? O source é usado em elementos HTML para especificar a localização de um recurso, como uma imagem, um áudio, um vídeo que deve ser incorporado no documento, né? Por exemplo, a imagem, sempre a gente usa o source, né, para indicar qual imagem a gente quer carregar. Depois o alt, que é um atributo obrigatório em elementos como o image, não é só da imagem, eu sabia que tinha mais. A área input, que especifica uma descrição alternativa para o conteúdo desses elementos. O atributo, o texto definido no atributo alt é exibido quando o recurso não pode ser exibido ou quando o usuário optar por desativar as imagens em seu navegador. O objetivo principal do alt é tornar o conteúdo acessível a usuários com deficiência visual que usam tecnologias assertivas como leitores de tela, né, para navegadores da web. E não só para acessibilidade, né? A acessibilidade no sentido, por exemplo, a pessoa não enxerga, ela só está ouvindo, né? Então eu posso colocar um alt bem legal para ela ouvir. Aqui é uma imagem que representa, né? Normalmente as descrições não são muito longas, mas a gente pode fazer. Nada impede da gente colocar uma descrição legal para quem está só ouvindo. E também para quando, por algum motivo, né, se o site está usando imagens de outros lugares, né, só com o endereço da imagem, essa imagem sair do ar, essa imagem não vai carregar. Então, para só não ficar aquele buraco em branco, né, aquela tela em branco, aquele quadradinho no cantinho, a gente usa a descrição, o alt, né, para dizer o que teria aparecido ali se tivesse carregado. Só para não deixar vazio, né? Para de repente quem está visitando pensa assim, o que será que tinha carregado aqui, né? O que será que a imagem representava? Então, com uma descrição, a gente pode dizer o que essa descrição, o que era essa imagem. Depois a gente tem o disable, que é usado em elementos HTML para desativá-los ou torná-los inoperantes. Quando o atributo disable é adicionado a um elemento, o usuário não poderá interagir com ele. Esse atributo é comumente usado em elementos de formulário, como botões e campos de entrada, para indicar que eles não podem ser usados até que algumas condições específicas sejam atendidas. Então, esse aqui a gente pode também usar em combinação com JavaScript, né? O exemplo mais clássico é o formulário. Enquanto tu não preencher todos os campos, por exemplo, o botão fica inativo, né? Ele só vai ficar ativo para clicar depois que a pessoa preencheu todo o formulário, né? Então, esse aqui é um atributo bem interessante se eu quero forçar, né, o preenchimento de todos os campos do formulário. Não estou falando do required, né, que a gente tem, a gente vai falar um pouquinho sobre o formulário na mentoria que vem. O required, ele força o preenchimento dos campos, mas eu posso usar também esse disable, né, para a pessoa ver que enquanto ela não preencheu todos os campos, ela não pode enviar o formulário, por exemplo, né. Depois eu tenho as tags metas. Quando a gente cria um projetinho no Visual Studio, ele traz uma meta, né? Não sei se vocês prestaram atenção, mas vem só uma meta no header, né? No cabeçalho do site, que tem nesse cabeçalho, nesse head, né? No head a gente coloca só informações para o navegador. Então, tudo que está ali são informações do próprio site para o navegador. Meta tags quer dizer informações sobre mim mesmo, né? São informações das informações, alguma coisa assim. Então, meta tags são tags HTML que fornecem informações sobre uma página da web para mecanismos de pesquisa e outros serviços da web, né? Na mentoria 2, vocês já deram uma lida lá no SEO, mais ou menos, e viram e tiveram uma ideia, né, de como mais ou menos isso funciona.
Eles são colocados na seção principal de uma página da web e não são visíveis para o usuário. Tudo que está dentro do head, a única coisa que é vista pelo usuário é o título do site, né? O título da abinha que aparece no navegador. As demais informações que estão ali não são vistas pelos usuários. Com as informações, eles indicam como devem exibir determinados elementos ou como os robôs devem se comportar, né? Os robozinhos de busca. Devem ser incluídas na seção head para que os navegadores e robôs consigam encontrá-las e compreendê-las. Quando usadas, o buscador consegue entender melhor as páginas durante os processos. O prefixo meta é usado para se referir a si mesmo, né? Nesse caso, sobre a própria página. Então, são informações sobre o próprio site. Podem conter informações para ajudar os mecanismos de pesquisa e outros serviços técnicos a digitalizar seu site para descobrir do que ele se trata e se é legítimo ou não. São extremamente importantes do ponto de vista de SEO, pois permitem que os mecanismos de pesquisa categorizem o conteúdo do site corretamente. Algumas estão relacionadas à estrutura da página e garantem que seu site seja fácil de encontrar. Outras orientam os mecanismos de pesquisa sobre quais partes da página são importantes e quais devem ser ignoradas. Então, olha que importante é a gente usar as meta tags, né, para o teu site ficar bem ranqueado, porque qual é a intenção da gente quando a gente cria um site? Que as pessoas vejam. Hoje em dia, como a gente está sempre com pressa, tudo é muito rápido, ah, a gente tem muita informação disponível. Se tu começar a olhar um site que não te agradar, o que que tu vai fazer? Tu vai sair dele, tu não vai ficar, né? Tu vai procurar por outro. Então, nessa procura, né, a gente pode ranquear, né, fazer o nosso site aparecer na lista de opções se a gente usar essas técnicas, né, como as meta tags, por exemplo. Então, quais seriam as outras metas, né? Quando a gente cria o projeto lá no Visual Studio, vem essa aqui, que é a Name Viewport. Ela dá uma ajustada no tamanho, né, do site quando renderiza. Mas a gente tem outras, como a Name Autor, que eu posso colocar o nome de quem fez, né, do site, do criador do site. Por exemplo, eu não faço ideia do endereço de um site, mas eu sei quem criou. Então, se essa pessoa usou uma meta tag com seu nome, na busca, ele também enxerga esses dados, né? Então, eu posso encontrar um site pelo nome do autor, por exemplo. Também com as palavras-chave, né? Vocês viram na mentoria passada as palavras-chave dos sites, então também posso colocar elas aqui, né? Na Name Keywords, colocando as palavras-chave do site. E também colocando a description, né? Que é a descrição do site. Então, posso colocar uma descrição aqui para o site. E essa Metacar 7, o TF8, o TF8 é uma biblioteca de caracteres ah, que o site vai usar. Então, essa UTF-8 envolve acentos, cedilhas, né, caracteres especiais. Então, por isso que a gente usa sempre essa biblioteca aqui, essa UTF-8. Depois a gente tem uma tag interessante para dar uma mudada de visual no site, digamos assim, que é a tag área e a tag map, que a gente pode criar um menu interativo, né, em cima de uma imagem, por exemplo, não só aquele menu tradicional que a gente costuma usar. Então, o elemento de área HTML define um setor ou área em um mapa de imagem. Os mapas de imagens são comumente usados em conjunto com imagens para especificar zonas neles, que geralmente são vinculadas a outros documentos e recursos. Existem três tipos de áreas: as circulares, retangulares ou poligonais, que eu posso destacar. Eu vou mostrar esse aqui para vocês depois, para vocês verem como funcionaria. Tenho também a tag SVG.
A tag SVG é usada para incorporar imagens vetoriais escaláveis em um documento HTML5. A sigla SVG significa de gráfico escalável, gráficos vetoriais escaláveis, né? Em português é mais fácil de falar. Ao contrário das imagens rasterizadas, né, aquelas que a gente, baseado em pixel, que é o JPEG, PNG, BMP e GIF, as imagens vetoriais são criadas usando geometria matemática, o que significa que elas podem ser dimensionadas sem perder qualidade ou ficar pixelizadas. Quando a gente coloca uma imagem no site, né, e a gente estica, a gente consegue ver os pixels ali, os quadradinhos, né? Perde definição. Com as imagens SVG, isso não acontece, elas vão se ajustar e elas vão ter sempre uma melhor qualidade. Elas não vão perder a qualidade, na verdade. Isso as torna ideais para gráficos, ícones e outros elementos gráficos que precisam ser redimensionados. As tags SVGs podem ser utilizadas em diversas situações em que é necessário incluir elementos gráficos vetoriais e escaláveis em um documento HTML. Tudo que é escalável, né, tem a possibilidade de crescer. E aqui são alguns exemplos, né, onde a gente pode usar essas tags SVGs. Ícones e logotipos, gráficos de dados, jogos, animações e design responsivo. E aí aqui alguns exemplos, né, de imagens criadas com a tag SVG. Então, isso aqui eu peguei lá do W3, são exemplos, né, de coisas que a gente pode criar com essa tag. Aí lá tem bastante exemplo para poder praticar, né, no compiladorzinho do W3. Então é bem interessante, né, essas tags aqui também. E aí sigam nossas redes. Aí eu vou mostrar aquele projetinho com a da área. Vocês estão vendo o meu Visual Studio? Sim? Não? Sim, O estamos Visual sim. Studio, não. E agora? Ainda não, só tô vendo slide, professor. Ah, é Então. verdade, é só o slide. Então tá. Então tem que fazer outra coisa aqui. Compartilhar minha tela. E agora? Agora Assim. sim? Agora eu tô vendo o Visual Studio. Tá. Então a tag map, né? Para a gente usar ali, ver o exemplo de uso dela. Esse exemplo aqui tem também lá no W3C, né, não se preocupem. A gente tem que colocar alguns dados na tag imagem, né? Largura, altura, para poder usar. Mas tem os exemplos lá também. A gente tem que dar coordenadas para a área, né? Para dizer quais as áreas que a gente quer pegar, né? A gente pode colocar título, a gente também bota a descrição. Mas isso aqui tá tudo bem explicado lá. Então, quando usar a tag map, eu uso a tag map para definir áreas, né? Quais seriam essas áreas? Esses dados aqui tá bem explicado lá no W3C, tá? Não se preocupe. Mas isso na prática, né? Como é que isso funciona? Eu posso ter uma imagem e definir áreas nessa imagem, né? Que são aquelas coordenadas ali que mostra no código. Então, por exemplo, aqui tem uma área, né? Quando o cursorzinho aparece a mão, aqui não tem, e no gato. Então, botei só aqui no cartaz e no gato. E aí, claro, eu vou ter que dar alguma instrução até para a pessoa saber, né, que essa imagem tem alguma coisa. Ou só se a Professor, pessoa for curiosa. Oi. ali é na figura toda essa dimensão, essa coordenada, correto? Isso. Só Não que é daí, só em algo específico. não. Daí nessa imagem eu vou definir áreas. Tá. Igual de jornal, então, aquela separação de jornal quando a gente lê no computador. Ah, Cada matéria numa coordenada, numa metragem, numa divisão. É, mais ou menos isso. Faz tempo que eu Entendi. não leio o jornal, mas isso aí. Como, por exemplo, aqui, né? Quando eu cliquei aqui, ele me abriu essa outra página. Se eu olhar lá no meu código, eu tenho a página reunião e a página gato, né? Eu poderia ter qualquer coisa aqui. Então, ai, eu poderia encaminhar para qualquer lugar, né? Deixa eu voltar aqui, porque ele tá brigando comigo.
Poderia linkar para outra página, abrir no mesmo lugar, que é o caso aqui, né? Ah, É que nem- professor, então você colocou tipo o animal ali, o gato, ele virou um link, que daí Ele abre outra virou página. isso aqui é uma área que eu defini na imagem. Então, eu posso ter até um menu, por exemplo, né? Com áreas clicáveis. Aí, aqui, por exemplo, nessa mulher, eu poderia ter colocado uma área para dizer quem ela é, por exemplo, né? Então, deixa de uma forma mais interativa, né? Assim, mais legal, assim, que a pessoa consegue ver o ambiente, né? Por exemplo, que a gente define, a gente identifica que é uma reunião, né? E aí, nessas áreas, eu posso clicar em algumas coisas e dar algumas informações, né? Ou mandar para outro lugar. É legal, assim, o uso dessa tag. Aí vocês pensem aí, daí qual a sugestão, né, para semana agora? Deixa eu voltar para. Se o Teams deixar eu voltar aqui. Gente, às vezes tá difícil aqui. Vou botar para cá. Mais fácil. Então, qual é a sugestão da semana? Vocês darem uma repaginada no site de vocês, darem uma olhada nos atributos, né? Que, que vocês colocaram, se não poderiam colocar outros. De repente, alguma imagem de logotipo. Claro que o SVG não é tão simples também, vocês teriam que estudar mais a fundo, né? Mudar alguma imagem, de repente usar essa tag map para criar uma área clicável no site de vocês, aí eu deixo a imaginação de vocês correr, né? Como vocês quiserem. Usar as meta tags, até vai ter uma tarefinha lá pedindo para vocês colocarem, né, o site usando as meta tags, né, para deixar o site mais completo e também para a gente fixar o conteúdo de hoje. Professora, todas as imagens a gente consegue selecionar um item só com essa tag map? Como assim, todas as Porque imagens? naquela imagem tinha as pessoas, o gato e aquela tela, né? Uhum. Você conseguiu selecionar só os dois e deixar as demais. Então, tem alguma restrição ou qualquer imagem que a gente pegue? Não, qualquer imagem e qualquer área que tu quiser pegar ali. Eu peguei duas. Não sei se tu viu, deixa eu compartilhar de novo aqui a tela. Aqui, ó, eu tenho duas áreas Opinião do gato. definidas. Isso, né? Dentro do mapeamento que eu estou fazendo. Mas eu posso criar outras áreas aqui, entende? Quantas tu E como quiser. que você achou essas coordenadas de 150, 10, 250, 150 ali na reunião? É mais ou menos a posição de. Sabe quando tá definindo margem e padding? Então, lá no W3 lá explica melhor, mas tu vai colocando os valores para definir a área que tu vai usar. Entendi. Mas não é difícil, é simples. Então, Tá na bom. verdade, você usou um desenho aí. Se Sim, no meu uma site tem imagem. foto, eu posso identificar as coordenadas e fixar lá o botãozinho. Isso, ó, é uma imagem normal. Ok. Aí nessa imagem eu faço o mapeamento dela, né, com essas coordenadas, dizendo onde eu quero pegar. E o mapeamento a gente acha então no 3W lá, né? Para conseguir a gente fazer essa coordenada. Isso, Do nosso. não é W3. Perdão, Eu sempre W3. confundo também. É W3. Então a gente consegue achar lá para a gente achar a coordenada no na Sim, nossa imagem que a gente colocar. sim. Ok. No conteúdo, Obrigada. né, da trilha aqui, na trilha 2, na, não, na mentoria 3, né, a gente está na mentoria 3. Aqui, sempre no final, né, de cada, vai ter lá os atributos, as metas, a tag SVG, a tag área, e no final vai ter os links, né, para complemento de estudo. Como eu sempre deixo para vocês olharem mais.
no material. Tá ok, Até, obrigada. até já eu estando aqui, eu queria aproveitar para vocês, para mostrar o calendário, né? Que a nossa organização. Então, hoje a gente está no dia 2/10. Então, aqui o que a gente já viu, né? Os conceitos que já foram vistos. Se quiserem, eu posso deixar no mural lá também. Dia 2 a gente viu meta tags, tag SVG. O formulário está dentro do 2 aqui, mas o formulário vai ser junto com a tabela aqui no dia 10. Eu só não ajustei, né? Aí depois, no dia do 16 até o dia 13, até o dia 20, a gente vai ver CSS. Então, dentro dos conceitos, né, a gente vai falar de ID, múltiplos seletores, daí organização, criação de menu drop-down, criação de card, criação de layout, criação de carrossel, criação de uma galeria, um grid. Então, vem coisas legais aí para vocês aprenderem a criar também. E um pouquinho de JavaScript lá no final, né? Integração, funções, estruturas de controle. E a apresentação dos trabalhos, né, do site, porque no final da trilha, como na trilha 1, vocês fazem a apresentação, né? Quem quiser, claro, vão gravar um vídeo, aí eu vou estipular o tempo lá, né, para cada uma, como vocês fizeram na trilha 1, para falar sobre o site e mostrar, né? Vai ter alguns requisitos também, como o site da primeira trilha teve, para vocês irem aí rumo à trilha 3. Certo? Deixa eu fazer uma pergunta. Então, você acha melhor fazer uma cópia do site que eu já tenho, porque eu vou manter o mesmo? Fazer uma cópia e trabalhar em cima dessa cópia e deixar o que eu já apresentei, vai que eu mexa demais as coisas Sim, e bem, bagunça tudo. bem importante tu ter falado isso, até para tu ver o antes e o depois do teu site. Ah, tá. Então, como tu disseste, para tu não correr o risco, né, de bagunçar o que tu já tinha feito, faz uma cópia e trabalha em cima da cópia. Tá bom. Entendeu? Dani, tu ia falar, mas tu tá com o microfone mutado, né? Fala aí. Dica. Não, a colega já fez a pergunta também. Ah, tá. Quero... Obrigada. É importante ter lembrado disso, porque e até para vocês verem, né? Meu primeiro site lá, coloco o nome na pastinha, para vocês olharem como era e como ficou depois. Tenho certeza que ele vai ficar bem mais interativo, né? Os menus, o carrossel. Então, algumas coisas legais aí pra gente Eu ver. gostei também de você ter mostrado o plano, porque dá para a gente já se organizando, já vai saber quando que vai ser a apresentação, né? Eu Aí acho que eu também. vou botar lá no mural da trilha, para vocês, quando quiserem, dar uma olhada lá. Tá Dia bom. 18 de dezembro, é 18 de A dezembro. gente já se organiza. Sim, para ganhar de presente de Natal o certificado, né? É um Tá certo. pouquinho antes do Natal para eu conseguir já entregar os certificados, né? Tudo bonitinho, finalizar o ano com sucesso, vamos dizer assim, né? Tudo certinho, Tá ok. tá bom? Então agora vocês vão dar uma olhada no site de vocês lá e ver o que dá para ir já. Faz uma cópia, né? Para não mexer no primeiro lá e começar a trabalhar. Mas, por enquanto, não precisa apresentar nada em relação a isso, ao site. A gente só vai trabalhar, ou vai ter que postar alguma coisa do que a gente tem alterado. Para eu não mentir para vocês, deixa que eu não ajustei o Moodle, eu sempre ajusto ele depois da mentoria, né? Aham. Mas eu vou, se ele facilitar minha vida aqui, ai, que vergonha. Deixa eu ver aqui só, deixa eu ver aqui as trilhas. Eu tô bem doida, gente, com esse monte de trilha aqui que eu tô trabalhando. Muita gente, né? Bastante, bastante gente. Mudou até tá amigável esse ano, né? Não caiu nenhuma vez. Aqui embaixo. Então, a tarefa. Tem uma tarefa, mas não tem entrega. Vocês só vão refatorar mesmo o site de vocês. Só para deixar. Só refatorar. Não precisa entregar. Aí, que nem eu falei, né? Semana que vem, aí sim eu vou dar uma tarefinha para vocês. Tem gente que me xinga com essa tarefa, mas surpresa daí para semana que vem. Ixi, dá até medo, então, hein? Ah, é bem legal, assim. Vocês vão criar uma coisa bem que vocês já usaram quando vocês eram adolescentes.
será que é, hein? Essa risadinha da professora, não sei se é bom. Quem já fez a trilha 2 e porventura tá repetindo, já sabe o que é. Vou deixar vocês no suspense, tá? Na Tá semana bem. que Ah, então eu vem. vou lá pescar. Tá bom, Cris. Tá, obrigada, viu? Um beijo, então, uma boa semana. Obrigada. Qualquer coisa, chama lá. Igualmente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau, meninas. Tchau, Rafa. Tchau. Até semana que vem. Um beijo, Tchau. Rafa. Beijo, Ana. Tchau, tchau.